Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Revelar, onde geralmente o vídeo começa de uma maneira e termina de outra, porque a gente sempre tem vários tipos de matérias aqui para trazer a revelação a vocês do que está acontecendo no mundo. Nós não gostamos aqui de pegar uma matéria e encher linguiça por 15 minutos. Não, é rapidinho explicando o que está acontecendo e aí passando para adiante, até para economizar o tempo de vocês, né? Para não ter de assistir aí 20 vídeos quando dá para assistir em um só, né? Aliás, eu agradeço mais uma vez, como sempre, a todos que têm mandado e-mails para o sugiramapauta@gmail.com, trazendo as pautas aqui para nós. Isso aqui, pessoal, é de chuvas torrenciais no deserto do Saara, coisas que estão acontecendo e que estão mudando o mundo que nós estamos vivendo. Eu quero apontar para vocês aqui locais onde no deserto do Saara estão se formando lagos. Eu não sei se vocês conseguem ver esses pontinhos azuis aqui. Esses aqui são maiores. E alguns lagos maiores, né, mas com a coloração um pouco mais esverdeada, e que estão ganhando cada vez mais volume. Aqui nós conseguimos ver mais claramente, né, porque eles amplificaram aqui os lagos que estão se formando. Claro que isso aqui vai acabar criando uma vegetação no entorno, né? Ó, flood water, né, a água de inundação. Então, essa transformação do deserto que está começando a acontecer diante dos nossos olhos, nós vamos ver a transformação do deserto em floresta de novo. Isso aqui também é profético, tá, pessoal? Né? Eis que transformarei seus desertos em florestas e campos floridos, né? Isso está acontecendo, pessoal, e isso é um sinal de que o mundo vai passar por grandes transformações. O pessoal do Space Today chama de mundo maluco. O mundo está maluco, eles dizem. Parece que eles não sabem o que está acontecendo, né? E por falar em mundo maluco, houve uma chuva de peixes aqui em Santa Catarina. Um catarinense disse ter encontrado surpresa misteriosa no quintal de casa. Isso foi registrado nesse sábado agora. Então, na madrugada de sábado, o morador de Penha, aqui de Santa Catarina, foi surpreendido, ele e todos os demais, né, por uma forte tempestade. E aí um deles encontrou vários peixes no quintal, em cima do telhado. Aí, será que isso aqui foi algum gato que trouxe, algum animal? Só que os animais deles estavam presos. Claro, pode ter sido animais do vizinho, mas o que muito provavelmente aconteceu foi uma daquelas tormentas, né, que tem tornados, e os tornados às vezes puxam peixes do mar, levam para cima e depois eles caem no primeiro lugar, na primeira oportunidade. Quem me mandou isso aqui é de Navegantes e me relatou que tem sentido alguns tremores na cidade de Navegantes, como que quando passa um caminhão pesado na rua. Eu pergunto se tem mais alguém de Navegantes aqui que pode confirmar esses tremores, né? Se de fato eles estão acontecendo, ou melhor, se de fato outras pessoas estão percebendo isso aí. Então, coisas aí estranhas acontecendo. E por falar em coisas estranhas, essa aqui talvez seja uma das mais, né? Isso aqui foi registrado na Baixada Fluminense. E eles estão relatando aqui como avistamento de objetos anômalos, desculpe, a língua está enrolada hoje. Aí, óbvio, né, eles já estão ligando e conectando isso aí com UFOs, com aliens, né? São luzes, os Foo Fighters, que a gente trata lá na comunidade, são os Foo Fighters surgindo e cada vez em maior quantidade. Nós temos registrado eles vez ou outra lá no Telegram, né? Postado alguns vídeos para vocês. E aqui estão eles, né? São 2 Foo Fighters na região da Baixada Fluminense. Aqui são mais. Isso aqui vai se intensificar, tá, pessoal? Cada vez mais desses fenômenos aí vão surgir. Vocês, eu tenho certeza, vão ver com os próprios olhos ainda, né, na cidade de vocês. Isso aqui vai se intensificar, o mundo vai passar por uma grande transformação, e esses fenômenos que não têm nada a ver com alienígenas, mas muito mais a ver com algo espiritual, vão se intensificar também. E por falar em situações espirituais, veja só, isso aqui parece uma mera intoxicação. De fato é também, mas não só isso. Foi apenas uma colher, diz uma jovem brasileira que ficou tetraplégica após consumir sopa enlatada. Ué, mas uma sopa deixar tetraplégico? Por quê? Porque a brasileira de 23 anos estava fazendo intercâmbio em Aspen, nos Estados Unidos, quando contraiu essa doença por conta de uma sopa contaminada. Mas o que tinha nessa sopa contaminada?
uma bactéria. Eu não quero aqui ficar analisando a situação em particular dela, mas de fato o que acontece? Aquilo que a gente tem dito para vocês, isso é uma opinião minha, isso é uma constatação minha, lembrando que eu não sou profissional da saúde, então não vão atrás daquilo que eu estou falando como uma verdade absoluta, é apenas uma opinião de um leigo, né? Para qualquer necessidade, consultem um médico, um profissional, mas consultem pessoas que talvez tenham um entendimento disso que eu estou falando. No meu entendimento, todas as doenças são provenientes dos chamados parasitas, né? Um parasita, na minha concepção, seria qualquer tipo de invasor, como uma bactéria, um vírus, um verme, um fungo. E aí, quando uma bactéria tão potente invadiu o organismo dela, ele atacou o sistema nervoso dela, na minha opinião, né? E isso acabou causando essa tetraplegia que eles estão colocando aqui. É uma opinião minha. A gente já falou bastante a respeito disso aqui no canal, sobre a parasitação. Inclusive tem uma matéria aqui de 2023, vamos revisitar ela um pouquinho. Eles falam aqui daquela série The Last of Us e perguntam: é possível que uma pandemia de fungos crie zumbis na vida real? Eu já mostrei aqui para vocês que sim, fungos são capazes de criar zumbis, e zumbis literais, né? Eu mostrei aqui para vocês cigarras que já não tinham mais nada dentro delas, só a carcaça, e o fungo estava controlando através do sistema nervoso da cigarra, ele controlava ela, ela andava para todo lado, moscas, sapos, quer dizer, são anfíbios, são répteis, são mamíferos, pássaros, eles, em sendo infectados por fungos, são sim capazes de controlar, né? Os fungos controlam o sistema nervoso dos animais e eles conseguem então movimentar esses animais que já não estão vivos, né? Então aqui fala-se de um cenário fantasioso, só que eu sempre costumo dizer para vocês, a realidade é muito pior do que a ficção. As pessoas não entendem que uma boa parcela da humanidade está contaminada por parasitas, pessoal. Isso é uma coisa séria. Eu já falei aqui para vocês as implicações espirituais da parasitação e como eles são uma conexão, né, com o mundo espiritual. A gente não gosta de ser tão direto porque as pessoas ignoram demais esse tipo de assunto. Tem até um cidadão aí que trouxe à tona agora recentemente, há uns 2 anos atrás, falando do Evangelho dos Essênios da Paz, alguma coisa assim, onde tem um trecho que fala abertamente de como a parasitação está envolta com essas questões do submundo, né, do espiritual, né? E as pessoas não acreditam, né? Então, eu fico pelo menos contente que tem mais gente levantando essa hipótese, né? Então, veja só, por exemplo, aqui, alguém levantou uma hipótese de que há uma possibilidade de relação de vermes com diabetes. E aí uma juíza condenou os cientistas que desmentiram essa relação. Não é que a juíza disse que é verdade, que há conexão. Ela não entrou nesse mérito. Agora, esses cientistas que desmentiram essa relação, eles usaram de uma maneira muito agressiva, digamos assim, né? Eles usaram as redes sociais para desmentir o vídeo, mas usando as imagens das pessoas de uma maneira pejorativa. Então, isso aqui só nos interessa para mostrar que realmente tem mais pessoas levantando essa hipótese aí que a gente levantou há algum tempo atrás, acho que uns 3 ou 4 anos que a gente já vem falando disso. E por falar em parasitação, se já não bastasse os parasitas naturais, eles estão criando os artificiais, o Neuralink, né? Que é uma espécie de parasita eletrônico que eles vão colocar no cérebro das pessoas. Já foi colocado em um paciente e ele, o primeiro paciente com esse chip cerebral, atualizou a experiência com o dispositivo. Segundo o que estão dizendo, esse Nolan evoluiu bastante e já está estudando por conta própria. Então, quando a gente olha assim, parece algo muito vantajoso, mas as pessoas realmente não estão percebendo as implicações por trás disso aí. As pessoas acham que é como Matrix, é assim que, segundo Nolan, as pessoas imaginam que é ter um chip implantado no cérebro. Ele foi o primeiro humano a receber o implante da Neuralink. Isso está só começando, né, pessoal? São os primeiros testes.
eles faziam testes com macacos e não dava certo, o macaco não sobrevivia. Até um dos principais criadores disso aqui é um brasileiro, ele disse que no máximo em 5, 10 anos isso acabava trazendo problemas graves para quem usava. Agora não sei se eles evoluíram nesse sentido para mitigar ou para impedir os problemas que o brasileiro aqui dizia que causava, mas enfim, os testes estão indo adiante de qualquer maneira, né? Então ele já completou 6 meses com o chip. Quando ele implantou, nós trouxemos essa informação para vocês. A gente tem explicado também lá na comunidade fechada o que significa esse símbolo aqui, a onda senoidal, como a senoide interfere na nossa psique, né, no cérebro, né, que é a antena da psique. E isso aqui, na verdade, já foi preditivamente mostrado em muitos episódios de filmes e séries e até desenhos animados, preditivamente mesmo, de fato, né, de uma maneira antecipada, dizendo que essas coisas aqui iriam acontecer. A gente alguma coisa sobre isso fala lá também, inclusive mostrando qual a associação que há entre esses implantes cerebrais e os parasitas orgânicos mesmo, né? E aí, isso aqui eu trouxe também porque uma pessoa me mandou, mas porque ela tem a ver com tudo isso que a gente está falando, porque um cientista aqui diz que após estudar milhões de pessoas por 20 anos, eles estão acreditando que, essas pessoas, né, estão acreditando que ser único não é mais tão importante assim. Quer dizer, as pessoas estão planejando abandonar a sua individualidade. E de fato, nós vemos que cada vez mais pessoas estão se arrebanhando, se juntando nessas mentalidades de colmeia. As pessoas não querem mais raciocinar por conta própria. E, na minha opinião, esse tipo de situação aqui, ó, esses Neuralinks vão acelerar essa mentalidade de colmeia. As pessoas esquecem que, embora nós tenhamos muitas características que se repetem, né, de um para o outro, os homens e mulheres têm suas diferenças entre si, mas têm muitas coisas semelhantes entre si também, e homem para homem, mulher para mulher também, né? A humanidade ela tem várias características que se repetem, mas nós temos algo único e que é impossível de copiar, que é a nossa individualidade a partir da nossa alma, né? Então cada um tem uma, a gente nasce com uma personalidade diferente um do outro. Quem tem filhos e mais do que um filho percebe isso claramente, que a pessoa já nasce diferente do irmão, por mais que é do mesmo pai, da mesma mãe, criado da mesma maneira, personalidade e às vezes até fisicamente praticamente idêntico, mas a personalidade é diferente. Só que as pessoas estão querendo acabar com sua própria individualidade porque isso dá trabalho, né? Dá trabalho pensar, dá trabalho ser único. E aí, então, eles estão mostrando que progressivamente o desejo ou a necessidade de exclusividade vem diminuindo ao longo dos anos. É uma queda consistente e pronunciada, com uma ressalva. Os dados mostram que parece haver uma pequena recuperação em 2020. Realmente, mais pessoas estão começando a pensar fora da caixinha em relação ao que era agora até recentemente, porque a internet possibilitou as pessoas acordarem um pouco, porque mais e mais pessoas têm tentado alertar, né, de que nós estamos nos encaminhando para essa mentalidade de colmeia, mas isso são poucos os que vão sair dessa mentalidade, ou melhor, que não vão entrar de cabeça nisso aí, né? Eles dizem que isso talvez esteja relacionado com o período da pandemia. Sim, porque no período da pandemia muita gente percebeu que havia algo grande acontecendo no mundo e não de forma natural. Eu nunca tive tanta gente me perguntando o que estava acontecendo e muita gente que me relata, inclusive eu leio os comentários de vocês, embora eu não responda, muitas pessoas que relatam que até 2020 não sabiam dessas coisas que nós tratamos aqui, muito menos aquilo que a gente trata lá na comunidade fechada. E que só a partir dali eles começaram a perceber que tinha algo errado no mundo em que nós vivemos. Então não é nada a ver com o bichinho lá de 2019, mas com o período que foi um despertar para muita gente. Mas isso não foi analisado em profundidade no artigo. Por que isso está acontecendo? Então eles falam, é por ansiedade social, sim, as pessoas estão se sentindo cada vez mais vulneráveis, claro. Então, como elas veem que elas não são mais capazes de viver por conta própria, porque não sabem mais fazer absolutamente nada sozinhos, dependem
do sistema para tudo, então elas estão ansiosas e elas se entregam de vez para fazer parte desse sistema, para ser mais uma abelhinha operária, obedecendo ordens ali dentro. A segunda tem a ver com a internet, então ao mesmo tempo em que alguns estão usando a internet para revelar e despertar as pessoas, outros estão usando a internet para massificar ainda mais o pensamento. E esses são aclamados por milhões, né? E são inclusive divulgados, né? Porque quanto mais gente dormindo, mais as pessoas que dominam, né, vão ter poder. E para finalizar, um autor distópico, ele diz: a humanidade conquistou poderes divinos, mas pode acabar em Armagedon. Ele não fala nada diferente do que a gente já falou, ele está alertando sobre pessoas, embora ele esteja dizendo, isso aqui é positivo, ele diz, embora nós no futuro vamos comer carnes produzidas não em fazendas, mas em laboratórios, embora nós tenhamos uma medicina que não precisará mais esperar sintomas de doença, porque ela vai varrer o nosso DNA previamente, detectar biomarcadores, embora toda a energia e materiais utilizados nas indústrias serão cultivados por seres humanos e não retirados da terra, né? Tudo isso ele acha que isso aqui é uma maravilha, né? Quer dizer, a tecnocracia para ele é uma beleza. Apesar de tudo isso, ele acha que o futuro descrito acima que pode parecer distópico e distante, está mais próximo do que imaginamos. No entanto, diz ele se mantém cético e às vezes até horrorizado com alguns avanços. Ele diz que se a humanidade não aprender a controlar a tecnologia, sobretudo com cooperação internacional e transparência, iremos nos desviar para o Armagedon. Como é que é o controle? É esse tipo de situação aqui que eles querem fazer para controlar a inteligência artificial, mas um lado positivo que ele diz aqui é que para ele, né, um exemplo do perigo aconteceu quando o chinês lá fez aquela edição do embrião de 2 bebês para torná-las resistentes ao HIV. Só que isso aqui, nisso nós concordamos, eu e o autor aqui do artigo, né, de que isso aqui coloca em risco a própria genética humana, porque se o cidadão aqui pôde alterar o DNA de 2 bebês sem consultar o resto da humanidade, óbvio que outros poderão fazer também, inclusive vão fazer e vão hibridizar o nosso DNA com o DNA animal. Então, futuramente, um filho, um neto vai casar com alguém que você não sabe se ainda é totalmente humano, porque eles vão misturar DNA de cães, de gatos, de todo tipo de animal imundo, né, com o DNA do ser humano. E aí, o que será ser humano dali por diante, né? Será que as pessoas ainda vão poder ser consideradas humanas se elas tiverem 1% de DNA animal, 5%, 10%, 50%? Se elas tiverem apenas 1% de DNA humanos, elas serão humanas ou o animal que detém aquele 1%? Então, o que é o ser humano mesmo corre riscos aqui de ser extinto. Mas não se preocupem, isso é só o fim do começo. E não é o começo do fim, como alguém me perguntou, é realmente o fim do começo. Pessoal, esse é o vídeo de hoje, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.